Retornando com o Jornal Abre Aspas, na edição desta quarta-feira, e a gente retorna com a série de entrevistas com os candidatos a deputados estaduais e federais da nossa região. E sempre nós estamos colocando 20 minutos para que cada candidato que aqui vem nessa bancada possa expor as suas ideias, possa mostrar as suas propostas, e depois um minutinho a mais para as considerações finais, né, para mandar um recado diretamente para você, eleitor, que estará aí decidindo o seu voto no próximo dia 7 de outubro. Então, portanto, aqui comigo nos estúdios e que me auxiliam nessa entrevista está o jornalista José Guilherme Ferreira e o Dr. Sebastião Domingues, e recebendo aqui hoje a candidata pelo PT, a deputada estadual aqui na região, a Ana Lídia. Ana, eu vou começar aqui a contar já o seu tempo. Um bom dia para você, seja bem-vinda a SP Rio Mais. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Guilherme, bom dia, Sebastião. Gostaria imensamente de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Também gostaria de desejar um bom dia aí para quem nos está assistindo e quem está ouvindo. E estamos aí na luta, né, se colocando à disposição para esclarecer qualquer dúvida e oferecer aí uma outra alternativa, né, para a população como um todo e principalmente para todos esses eleitores que ainda estão indecisos, faltando apenas 5 dias para as eleições. Bom, já lanço a primeira pergunta. O que te motiva a se colocar como candidata nessas eleições, principalmente em um cenário bastante conflituoso, bastante polarizado que a gente está percebendo? O que te motiva a se candidatar? A nossa candidatura ela é uma candidatura também da conjuntura e dessa necessidade da gente voltar a acreditar na política, né? Inclusive porque esse sentimento que as pessoas estão hoje da política, da falta de participação política, de não querer saber da política, isso tem a ver com essa descrença, né, com o modo que a política ela vem sendo praticada até aqui, né, e que nos trouxe a atual situação que nós nos encontramos, de retirada de direitos, de queda da nossa qualidade de vida. A nossa candidatura ela não é uma candidatura individual, e é uma candidatura que não nasce também apenas do interior do partido, mas ela nasce também dos movimentos sociais aos quais eu atuo, principalmente movimentos de mulheres. Eu atuo como professora de alfabetização e reforço escolar no Parque da Luz com mulheres em situação de vulnerabilidade e em situação de prostituição. Então, diante do quadro que está colocado, desse imenso retrocesso que atinge principalmente a vida das mulheres trabalhadoras, nós decidimos a importância de lançar essa candidatura hoje a deputada estadual aqui em São Paulo. Seu foco, então, principal são as mulheres. As mulheres, a área da educação, porque eu sou professora da rede pública estadual, a educação é algo para nós primordial, extremamente caro, inclusive, e ao longo de todos esses anos, né, de governo do PSDB, o que a gente tem assistido é um sucateamento progressivo da educação, um ataque aos direitos dos professores, dos trabalhadores da educação, haja vista aquela greve de 92 dias que nós enfrentamos em 2015 e que absolutamente nada o governo fez em prol da defesa, né, dos direitos da categoria e também da valorização da educação para a juventude e para as crianças. E nós também atuamos junto ao movimento de juventude. Eu, até junho desse ano, fazia parte da direção estadual da juventude do PT, então a gente tem esses focos na defesa dos serviços públicos, sobretudo da educação, as mulheres e a juventude. Ana Lídia, você me parece bem jovem, né? Que idade você tem? Eu fiz 30 esse ano. Ah, então engana bem, né? Parece que tem menos. E como é que você entrou assim na vida pública, vamos dizer assim? Eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 2008. Né? Eu sou de São José dos Campos, nascida e criada aqui, mas em 2007 eu fui morar na cidade de Guarulhos para poder cursar uma universidade pública nova, que foi criado pelos governos do PT, que foi criado por Fernando Haddad, quando era ministro da Educação. E em 2008, eu senti muito o que era também a diferença de uma administração do PT. Eu fui morar em Guarulhos, que era uma cidade que vinha sendo administrada pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e eu decidi me filiar ao partido, com a compreensão, né, da trajetória histórica do PT, né, um partido que sempre esteve atrelado às lutas sociais, que faz parte da nossa história e que, naquele momento, estava causando uma profunda modificação positiva na vida da classe trabalhadora. O que você viu de bom lá em Guarulhos? Primeiro que eu vi que uma universidade pública foi criada, e ela não foi criada em um lugar qualquer. Ela foi colocada no meio de uma periferia. Isso é muito significativo, porque permitiu com que a juventude, ali daquela região,
passasse a enxergar a universidade não apenas como algo distante, né, mas como uma possibilidade concreta deles terem uma profissão. Naquele período também, lá em Guarulhos, o prefeito era o Eloy Pietá, e a cidade não tinha uma rede municipal de educação. E foi na gestão do PT que foi criado essa rede municipal de educação, com ampliação de várias escolas, inclusive de creches, né? E o partido, e ali, né, junto com a universidade, também chegou um hospital. O bairro dos Pimentas, que é onde fica a universidade, é uma das maiores periferias da região metropolitana de São Paulo. Então, foi um impacto muito profundo a chegada de um hospital e a chegada de uma universidade para os moradores ali daquela região. É possível uma universidade pública nesses moldes aqui na região do Vale do Paraíba? Então, nós defendemos muito, né? Nós, junto com o campus lá de Guarulhos, aqui em São José chegou a Unifesp. O que nós enxergamos como uma das deficiências, eu acho que da educação superior aqui na região do Vale do Paraíba, é uma falta de diversidade dos cursos que são ofertados. Obviamente que a nossa cidade, né, e a nossa região é uma região tecnológica, voltada para a indústria, mas também é importante que haja uma diversidade maior dos cursos, né? Sim, no espírito de universidade, né? Exato. E essa é uma das coisas que nós, por exemplo, quando eu voltei para São José, lá em 2012, 2013, nós iniciamos uma movimentação com alguns coletivos aqui da cidade para fazer a reivindicação da ampliação da universidade, né, da Unifesp para cá, com outros cursos, principalmente da área de artes, de humanidades, que é uma das nossas deficiências, né? Infelizmente, isso não acabou vingando. Mas a Unifesp está aí. Acho que isso já foi uma grande conquista aqui para a nossa região, mas precisamos batalhar ainda mais, né, para ter ampliação e mais diversidade dos cursos. Você não acha que mais importante do que a universidade seriam os cursos técnicos? Porque o que a gente está vendo na prática aí é o seguinte, né? Um monte de advogado que não tem emprego, quer dizer, um monte de engenheiro que não tem emprego, porque o mercado também está ruim, mas também porque muitos não conseguem, nas universidades, principalmente nas privadas, ter uma qualificação adequada. Você não acha uma boa ideia investir nos cursos técnicos? Eu sou favorável a investir na educação como um todo, né? Da creche à universidade, passando pelos cursos técnicos. Eu acho que uma das grandes problemáticas que nós enfrentamos aqui no Estado é que nós não temos mesmo uma escola pública de ensino médio que ela forme o aluno, que ela prepare o aluno para encarar a universidade. E a questão do mercado de trabalho, ela tem a ver com a crise econômica que a gente está vivendo, né? O processo de desindustrialização que promove o desemprego e, ao mesmo tempo, a própria reforma trabalhista, né? Essa reforma trabalhista que é uma das responsáveis por a gente ter hoje uma série de profissionais na área, mas que não conseguem ingressar no mercado de trabalho com qualificação. Qual o ponto da reforma que você acha que piorou a empregabilidade? Eu acredito que a reforma como um todo, né, porque hoje ela prioriza muito mais os direitos do patrão do que os direitos dos trabalhadores. Se até um tempo atrás a gente lutava para ter redução de jornada de trabalho sem redução de salário, hoje a gente está lutando justamente para reverter a reforma trabalhista e para a gente voltar, pelo menos, ao que era antes, para que a gente consiga avançar. Por exemplo, eu sou também um pequeno empresário de uma área de comércio, né? Quer dizer, quando você viaja para o exterior, por exemplo, é comum você ver pessoas em empregos temporários, né? Quer dizer, no Brasil, você, sem essa liberalização da contratação, acontecia que muita gente não podia ser empregada, porque justamente não havia uma forma legal de você empregar uma pessoa no comércio, por exemplo, para trabalhar quinta, sexta e sábado numa lanchonete, que é o dia de maior movimento. E, às vezes, a pessoa ficava sem esse emprego porque não havia como o patrão contratar uma pessoa para trabalhar 3 dias, que, às vezes, até é conveniente, por exemplo, um estudante. O estudante quer ajudar a pagar a faculdade e ele com esses empregos temporários. Então, um ponto muito positivo da reforma que eu achei foi realmente essa liberalidade de contratação. Você acha que isso é nocivo? Eu acho, porque você permite cada vez mais essa flexibilização,
né, da força de trabalho, que, inclusive, deixa com que o trabalhador fique numa situação de instabilidade, porque, a qualquer momento, esse trabalhador ele não vai ter acesso a nenhum daqueles direitos que a gente havia conquistado. Né? Qual que é a garantia que o trabalhador vai ter hoje para poder se manter no mercado de trabalho, nos setores formais da economia? Né? Infelizmente, eu acredito que isso foi um enorme retrocesso para nós, e principalmente para o conjunto da classe trabalhadora. Nessa parte específica, eu discordo também de você pelo seguinte, porque se eu puder contratar um funcionário pela CLT para trabalhar 3 dias por semana, eu estou garantindo a ele os direitos trabalhistas que antes, quando eu contratava sem poder fazer o registro em carteira, ele não tinha. Bom, Você quer perguntar? Bom, fica à vontade, não, por favor. Não, eu ainda discordo, porque como é que você hoje consegue garantir, né, os direitos que a gente antes havia garantido, no que diz respeito, por exemplo, ao 13º, que o Bolsonaro, inclusive, quer retirar, né? Isso precisa deixar bem claro. Como que a gente vai garantir, por exemplo, o direito a férias, né? Como que a gente garante o direito à previdência? Se ele é registrado em carteira, ele tem direito a tudo isso. É isso que eu estou dizendo. Quer dizer, eu também trabalho na área de hospital, um dos problemas nossos é esse. Você tem pessoas que têm capacidade profissional, você precisa do profissional em determinados momentos e não precisa em outros determinados momentos. Então, mas veja você bem, oferece uma chance a mais de empregabilidade. Então, mas veja bem, você tá permitindo que o trabalhador ele tenha que se flexibilizar cada vez mais. Ou seja, em vez dele permanecer em um emprego, né, com garantias totais, um único emprego, né, com garantias totais de direitos, agora ele vai ter que ampliar a sua jornada de trabalho, 2, 3 jornadas de trabalho, e isso impacta principalmente a vida das mulheres. Né? As mulheres que já têm jornada dupla, tripla de trabalho, com essa reforma trabalhista, isso impacta cada vez mais a vida delas, porque agora elas vão ter que se desdobrar em 2, 3 empregos para conseguir garantir o mínimo de direitos, para conseguir garantir o mínimo de salário para a sua sobrevivência. Essa é a grande questão. Nós defendemos um outro projeto, uma outra reforma trabalhista, né, que não era essa, era uma reforma trabalhista de mais geração de emprego e renda. Isso que está colocado para a gente é cada vez mais a precarização da força de trabalho e a diminuição do salário. E isso faz com que a gente, sim, perca direitos. Além dessa questão, toda essa questão das relações de trabalho, né, que você está de olho nisso, quais outras plataformas da sua campanha? Então, nós estamos, como eu coloquei, a questão da educação para nós ela é uma questão central e primordial. Né? Aqui no estado de São Paulo, os professores, né, os trabalhadores da educação, eles recebem 75% abaixo do salário de qualquer outro profissional com ensino superior. No final do ano passado, foi aprovada na Assembleia Legislativa pela maioria dos deputados que sustentam a base governista, né, do atual governo, né, que está mais aí de 20 anos no governo, uma PEC que também reduz os investimentos em saúde, educação e assistência social. Do mesmo jeito que foi aplicado em nível federal, né, a PEC do teto, que reduz os investimentos em 20 anos, aqui foi aprovado em 2 anos. O que eles esquecem de contar é que os investimentos em saúde, educação e assistência social no estado de São Paulo, já há muito tempo, vinha sendo congelado. Haja vista que os professores tiveram que entrar na justiça para conseguir ter o mínimo de reajuste de 10%, né, nesses últimos 4 anos, aí, que não teve nem o reajuste do dissídio, e que, até agora, isso não foi concretizado. E aí, inclusive, antes de sair, né, de licença para disputar a presidência da República, o ex-governador Geraldo Alckmin alegava que estava dando 7% para os profissionais da educação. Só que ele esquece de dizer que há 4 anos a gente não tem reajuste e que os 10% ele congelou. Isso não é dizer que a gente está lutando apenas pelo reajuste salarial, que é fundamental para nós, mas significa dizer que os professores eles precisam, sim, ter uma valorização, porque isso impacta diretamente na qualidade, né, do trabalho que a gente oferece, das aulas que a gente oferece para os nossos alunos. Hoje, o modelo de escola que é oferecido no estado de São Paulo é um modelo de escola que reproduz todas as opressões e as desigualdades que a juventude sente na pele nas periferias. Então, obviamente
que muitos estudantes não conseguem enxergar na escola como uma possibilidade de modificação da sua vida e de perspectiva de futuro. É fundamental que a gente reverta esse quadro, né, com uma outra estrutura na educação no Estado de São Paulo, com valorização profissional e, inclusive, com uma educação mais inclusiva. A gente tem vários alunos com necessidades especiais e que a maioria das escolas não estão equipadas para isso. Não tem sala de recursos em todas as escolas, não tem intérprete de Libras em todas as escolas. A arquitetura das escolas, além de reproduzir uma cadeia, porque o nosso governo ainda opta em fechar a sala de aula e abrir Fundação Casa, em abrir presídio. O ensino noturno tem sido constantemente atacado. Foram mais de quase 8.000 salas de aula fechadas nesses últimos 2 anos. E, para completar esse bolo de completo descaso da educação, a educação de jovens e adultos, que é ofertada no ensino noturno, e como o ensino noturno vem sendo fechado, vem sendo atacado, o jovem trabalhador e o adulto trabalhador, que depende da EJA, hoje ele não consegue estudar. Isso porque a gente já não tinha estrutura alguma, nenhuma estrutura pedagógica, inclusive, para a gente oferecer uma outra perspectiva para as pessoas. Então, é fundamental reverter Ana Lídia, esse quadro. como atuar, você como deputado estadual, você participa de um coletivo lá de colegas deputados, Como atuar dentro dessa Câmara, que você, dessa Assembleia que você hoje vê como viciada, Então, eu acredito que política a gente só faz com o povo, com mobilização do conjunto da classe trabalhadora. E, de fato, eu não tenho muitas ilusões assim, com os espaços institucionais do modo como eles estão colocados hoje. Eles são extremamente importantes para nós. E é por isso que a gente faz uma disputa interna, faz a disputa dos espaços institucionais para tentar modificá-los por dentro. Mas também é importante que haja uma pressão popular de fora para que a gente consiga fazer essa modificação como um todo. E nós precisamos do conjunto da classe trabalhadora organizada e mobilizada para a gente reverter esse quadro que está colocado para nós. Inclusive, não sei se vocês sentem isso, mas a gente está andando nas ruas, as pessoas estão muito preocupadas, estão muito mais preocupadas, com o debate nacional, que, obviamente, ele é de extrema importância, mas está todo mundo falando em quem vai votar para presidente, e pouco está se falando para os governos estaduais, pouco tem se falado para a Assembleia Legislativa. E isso se reflete no modo como que as pessoas concebem também os espaços legislativos aqui no Estado. Ou as coisas são de responsabilidade do governo federal, ou elas são de responsabilidade das prefeituras. Os governos estaduais, muitas vezes, passam isentos disso. Então, é fundamental que a gente faça um processo de disputa da consciência e junto com a população para dizer o que é de responsabilidade do governo do Estado, como, por exemplo, a questão da educação no nosso Estado, e que haja uma pressão maior do conjunto da população. Por isso que a gente se propõe a fazer um mandato que seja popular, que ele seja um instrumento de lutas do povo, e é um mandato aberto, um mandato participativo com um conjunto das pessoas que viriam a se somar junto com a gente. Conversando com uma professora da rede outro dia, ela levantou uma questão que é muito importante, que o problema da educação no país, na verdade, é que a população, a sociedade, não vê a educação como um valor, Quer dizer, ela se preocupa muito mais com outras coisas, às vezes até por questão de sobrevivência, mas o fato concreto é que a sociedade brasileira não vê a educação como um valor e, por isso, não valoriza, certo? Eu acho que isso tem muito a ver mesmo com essa questão da sobrevivência, sabe? Por exemplo, lá no Espaço das Mulheres, que eu atuo, eu vi e convivo com muitas mulheres que, desde criança, elas foram obrigadas a sair da escola, a abandonar a escola para poder ajudar em casa. E a alternativa mais imediata para a sobrevivência era, por exemplo, a prostituição. Infelizmente, desde meninas foram colocadas no mundo da prostituição para garantir essa sobrevivência. E hoje, muitas delas se colocam no arrependimento de ter saído das escolas, estão buscando voltar a estudar numa educação mais formal do que aquelas que a gente oferece no parque,
que ali a gente trabalha mais com a questão, né, de levantar a autoestima dessas mulheres, oferecer um básico para que elas se matriculem, para que tenham o diploma, né? Agora, esse arrependimento, ele está atrelado a essa necessidade, né? Se elas tivessem que optar, elas, obviamente, teriam optado em permanecer na escola, mas a gente vive num país extremamente desigual. E o nosso estado, apesar de ser um dos estados mais ricos da União, é um dos estados onde a desigualdade ela é muito profunda. Haja vista que é o estado de São Paulo que mais demanda a Bolsa Família, né, de todo o estado, de todos os estados do Brasil. Então, isso mostra... Mas é o mais populoso também, né? Também, mas... 40 milhões de habitantes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma arrecadação muito profunda, muito grande aqui, né? Então, isso poderia promover uma outra forma da gente conceber a educação. Obviamente, precisamos trabalhar, né, na consciência das pessoas a importância que é ainda a valorização da educação. Ok, Ana Lídia, faltando, acho que 20 segundinhos para a gente acabar o tempo, mas então eu já te dou mais esse 1 minutinho e meio aí para a gente poder colocar as suas considerações finais, já agradecendo a sua vinda aqui na SP Rio Mais. Essa câmera aqui está voltada diretamente para você, fica à vontade nesse 1 minuto e meio a mais aí para se dirigir ao eleitor. A gente que é professor, a gente tem um problema de falar muito, sabe? Ainda mais quando é professor de humanidades. Novamente, eu gostaria de agradecer aqui a todo mundo que está nos assistindo, ao convite, né, que foi feito. A gente está aqui se colocando à disposição para fazer uma outra forma de política. Nós acreditamos, sim, que é possível fazer uma outra política com mais representatividade de jovens e mulheres, porque nós, mulheres, apesar de sermos a maioria da população, somos subrepresentadas, e isso se reflete nas políticas que são feitas, né? A política que hoje é feita não é uma política feita para as mulheres, e é por isso que grande parcela dessa população que está indecisa do voto são mulheres. Então, é fundamental a gente reverter esse quadro, oferecer uma outra perspectiva, né, fazer um enfrentamento real a esse golpe que foi implementado no nosso país, que retira os nossos direitos, que ataca a democracia, que ataca os nossos corpos. Então, é fundamental que hoje a gente não apenas vote, é fundamental a gente ir no próximo domingo votar, mas, mais do que isso, é importante ocupar a política, porque a política ela não é ocupada apenas nos espaços institucionais, ela é ocupada na rua, ela é ocupada nas escolas, ela é ocupada nos locais de trabalho, e só assim a gente vai conseguir reverter esse quadro, e a gente quer tomar a política para o conjunto da classe trabalhadora, para o Brasil voltar a ser feliz de novo, com Haddad presidente e Marinho governador. Ana, obrigado, boa sorte aí, bons trabalhos nessa reta final aí das eleições. Muito obrigada, bom dia para todas.